Por que partir para uma eleição em 2024, sabendo que 4 anos eram decorridos de uma grande administração do prefeito Ronaldo Lopes? Por que adentrar em um corredor polonês para apanhar do começo da campanha até o fim? Por que praticar o harakiri ou fazer o voo de kamikaze em busca de um alvo perdido? 24 era uma eleição pré-definida, pré-determinada. Todo mundo sabia que Ronaldo Lopes ganhava a eleição, pelo menos os que entendem de fato de política. Maior grupo político, unanimidade entre obras edificantes, unanimidade entre popularidade acima de 80%, aceitação popular. Popularidade é uma coisa, aceitação popular administrativa acima de 80% também. Então era imbatível naquele momento. A política tem suas nuances. Um dia está chovendo, outro dia está fazendo sol. Algumas vezes nebuloso o dia e a gente não sabe se usa a capa de chuva ou não. Mas aquela eleição de 2024, ela estava totalmente pré-determinada. Eu enxergava desde 2023 e quando participava de reuniões, a minha opinião nunca mudou, foi dizendo, a diferença é só crescente. A campanha está no ritmo certo, está no caminho certo. Professor, o senhor é o guru? Não. É o orientador? Não. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que participo da política, escrevendo sobre política há 40 anos. E se 40 anos não é o tempo suficiente, então eu tenho que aprender em outra vida, porque nesta vida, 40 anos para mim significa um bom handicap de experiência. E eu começo dizendo o seguinte: o que deveria ter feito o senhor ex-prefeito em 2024? Permanecer quieto, proteger os seus e esperar 2028 como todo normal faz. A pessoa que é normal, ela diz, não adianta eu ir brigar com o juiz, não adianta eu ir discutir com o promotor, não adianta eu ir bater no carro do delegado, porque eu só vou perder. Essa é uma pessoa normal. Então, se ele fosse normal, ele teria permanecido quieto, teria protegido os seus, que são algumas pessoas, eu diria algumas milhares, né? Ele teve 9.000 votos. E dentro do governo poderiam estar ainda pessoas ligadas a ele até 2028. E que o Ronaldo pacientemente segurou, porque sabia que demitir os que fossem adeptos ao ex-prefeito fortaleceria ao ex-prefeito. E o Ronaldo pacientemente disse, não, vamos continuar, não está aqui. A prefeitura não tem condições de pagar, vamos manter. E deixou o ex-prefeito com amnésia, não sabia mais quem era e quem não era, e deixou anêmico nas urnas. Por que então romper com Ronaldo Lopes? Porque na cabeça dele, ele disse, eu vou lançar meu irmão e em 15 dias eu destruo você, Ronaldo. Então ele achava que em 15 dias, que foi a frase dita por ele, destruiria Ronaldo lançando o nome do irmão. Lançou, deu com os burros na água. E aí veio uma campanha difamatória contra todas as famílias de Penedo, sem exceção, a não ser aos que pertenciam ao grupo do clã, que ali ficavam protegidas, essas pessoas, por uma casca de ovo, tão frágil quanto uma casca de ovo, mas que não foram atacadas essas pessoas, essas famílias, por conta do lançador de dardos, de flechas, de mísseis e de bombas, ser o próprio irmão, que achava que destruiria eleitores de Ronaldo, atacando as famílias, através de um grande lançamento meteórico do Oinho. O Oinho atacava todo mundo, ninguém sabia quem era o Oinho, mas se sabia que era alguém que só atirava no grupo penedense, naqueles que não aceitavam a conversa do clã do ex-prefeito. Chamou de tudo, baixou o nível abaixo do esgoto, porque ele difamou famílias aqui e todo mundo sabe que eu não estou inventando, que eu não estou mentindo, nem estou criando. Eu estou relatando os fatos. Agrediu sem medidas, filhas, filhos, pais, mães. Ele não media esforços em atacar aos bons penedenses. E em 15 dias, ou pouco mais do que isso, o próprio ex-prefeito disse, você não dá certo não. Passe para o banco de reserva. Quem vai assumir sou eu, que eu sou imbatível. Esse
foi o desespero quando, no segundo estágio, por que romper com Ronaldo Lopes, fazer uma campanha difamatória e por que achar que ele era o dono dos votos de Penedo? Por que achar isso? Não, bota meu irmão e meu irmão ganha. Esse fenômeno se repetiu em Penedo pela segunda vez. Uma vez foi feita essa experiência e essa experiência não deu certo. Em terceiro lugar, percebendo o erro crasso com o nome de B2, fez a volta do imbatível. E o imbatível tomou 15 mil votos na testa, tirados de dentro da urna, e que não se pode dizer que a urna eletrônica de Penedo estava, com fraude. A vez que disseram que tinha fraude, o povo apanhou no meio da rua e ele ficou em casa comendo sanduíche, tomando refrigerante. Quarto passo, e o mais importante de todos, itens anteriores. A prefeitura, com tanto dinheiro como nunca teve antes, criou a ambição acima da razão. Quando se viu a prefeitura de Penedo com a arrecadação do que foi feito no consórcio, lá em Maceió, com a concessão do SAAI por 30 a 40 anos para a empresa espanhola que trouxe para cá a Águas do Sertão, aí a ambição passou da razão. E aí disse, vale tudo ganhar essa prefeitura, porque eu nunca fui prefeito com tanto dinheiro, quanto mais agora. E aí perdeu-se completamente, desprezou a razão, desprezou a voz das ruas, desprezou tudo o que era possível dentro de um período eleitoral. E saía pelas ruas que fazia dó, fazia pena. Para quem conhece política como eu conheço em Penedo, ver aquele que já foi um detentor de muitos votos em Penedo, arrastando um grupelho entre ruas, falando mal do prefeito, cuja rua tinha sido às vezes calçada pelo próprio prefeito Ronaldo Lopes. A irracionalidade tira toda a razão e deixa aflorar o que a gente chama de emoção, e a inteligência emocional pegou uma lancha aqui no Porto da Balsa e foi afundar na foz do Rio São Francisco. E em quinto lugar, esta é mais uma das minhas observações para 2026. Como fiz em 2023, estou fazendo agora para 2026. Por que essa disputa em 2026? Porque significa a sobrevivência do clã. Significa a permanência de um nome e um sobrenome na política do estado de Alagoas. Porque em 2026 se decide e Penedo vai gritar Guilherme Lopes como candidato a deputado estadual de Penedo, da região do Baixo São Francisco e do Litoral Sul, mas significa, para eles, se perderem a eleição de deputado estadual, mais um velório político do clã. Porque aí, 2028, o prefeito de Coruripe não pode ser reeleito, e pode vir aí uma novidade e a prefeitura de Coruripe sair dos 40 anos de domínio de um sobrenome só, onde um povo que por vezes deposita o voto por falta de opção e mantém lá esse grupo que de lá se espalhou pelo estado, chegou a 5 prefeituras e que hoje já não tem tanto fôlego quanto antes. Se a política segue o caminho, e eu estou dizendo, olhando para você que está no Penedo FM Play, segue esse caminho de sempre dizer o seguinte, quando você está no mais alto da roda gigante, disse isso ao próprio ex-prefeito dentro da rádio dele, porque sou sincero e verdadeiro, a roda gigante vai girar e dessa altura você não pode mais subir, você só pode descer. E aí eu digo, quando tinha 5 prefeituras, se não foi o grande divisor de águas da política alagoana, será que agora com menos prefeituras conseguirá dar um salto triplo, carpado e cair em pé? Eis a pergunta que eu deixo no ar, porque 2026 para Penedo é decisivo também. Penedo precisa ter um deputado estadual, porque a matéria que vou ler no próximo bloco conta a história dos 100 anos de política de Penedo. Quem não gosta da história, quem não gosta do tempo, quem não gosta do que tivemos de forma fundamentada,
pode desviar o seu dial do rádio e botar em outra emissora. Mas quem quiser ouvir o que Penedo foi, porque era e como era, é no próximo bloco que eu vou dizer. Quando Penedo foi simplesmente a quinta cidade do estado de Alagoas, a princesa do Baixo São Francisco, a capital do Baixo São Francisco e, como diz Luizão, a cidade mais linda das Alagoas.